Olá, estamos de volta para o nosso último bloco hoje, falando sobre violência contra a mulher, o papel do Ministério Público nesse combate a essa forma terrível de subjugar nós mulheres, que infelizmente existe na nossa sociedade. E no último bloco a gente caracterizava o que é as duas formas de assédio moral e sexual, e faltou um pedaço da explicação que a gente dá continuidade agora, que é como provar. Bom, uma das grandes dificuldades é a prova, a obtenção da prova. Isso se dá geralmente nos crimes que acontecem na clandestinidade, né? Dentro de casa, no ambiente de trabalho, entre quatro paredes, quando nós falamos do assédio, ou outros crimes, por exemplo, alguns crimes patrimoniais. Mas especificamente no assédio sexual, o importante é que a mulher saiba que existe uma grande possibilidade, existe uma grande aceitação do seu testemunho como válido em ações que dizem respeito aos assédios sexuais. Então, a palavra da vítima, ela tem um valor absolutamente relevante. Um outro ponto, o histórico de violência. Muitas vezes esse assédio, na verdade, para a configuração do crime é importante que se venha arraigada a ideia de que ele ocorre há algum tempo, essas investidas são frequentes. Então, esse histórico de assédio, eventualmente que ela contou para um colega de trabalho, para alguém de sua família, se for o caso, que ele seja registrado ou por meios de testemunhas, ou às vezes mesmo através de mensagens de texto, ou outras formas que eventualmente a abordagem tenha sido registrada. Então, guardar as mensagens, guardar as circunstâncias que esses fatos aconteceram, relatar para outras pessoas para que esse histórico de violência seja registrado e que essa outra pessoa venha a testemunhar. E qualquer outro tipo de até mesmo uma gravação, ela pode ser utilizada sem que ela seja considerada ilícita, pois diz respeito ao direito da própria pessoa assediada. Mas uma coisa que eu acho um ingrediente muito necessário que está dentro desses itens é a visão de solidariedade dos colegas de trabalho, porque não adianta eu confidenciar, eu contar que eu estou passando por aquela situação e esse colega não se eximir na hora de, eventualmente, parar na frente de uma justiça. Sim, exatamente. Quando nós falamos de conscientização, quando uma empresa ela precisa trabalhar na conscientização, não é só da vítima para denunciar, é também de todos aqueles que não são necessariamente vítimas, para que aqueles também se solidarizem, para que eles também percebam que um dia eles também podem ser assediados, eles também podem sofrer aquele tipo de abordagem, aquele tipo de violência, e que, na verdade, nós não devemos tolerar a violência, nós não devemos tolerar no sentido de naturalizá-la, no sentido de torná-la uma brincadeira, no sentido de achar que a mulher, ela que está exagerando, né? Nós precisamos, na verdade, criar uma cultura de respeito entre os trabalhadores, e dentre essa cultura existe a necessidade de que todos digam não no sentido, eu estou disposto a testemunhar, estou disposto a não concordar com esse tipo de abordagem e assim ajudar e que fatos como esses não se repitam. Agora, uma avaliação que eu gostaria da senhora é em relação mesmo à questão da reforma trabalhista. A gente tem a possibilidade, a partir de novembro, outras formas de contratação serem adotadas. Por exemplo, o trabalho intermitente, trabalho parcial, terceirização. É um temporário que hoje já existe e aí foi mais regulamentado, né? A sua avaliação, como que vai ficar essa questão de assédios e do olhar sobre a mulher, tendo em vista essa nova legislação? Bom, eu acredito que nós estamos dentro de um cenário absolutamente preocupante. Se nós tivermos contratações de variados modelos, com prestadores de serviço ou uma contratação terceirizada, logicamente que os mecanismos de atuação, de fiscalização ou até de criação de uma cultura de respeito, isso vai ter que ser novamente discutido. É preciso também olhar para um ponto importante que vem na reforma, que é a questão da resposta
proporcional ao salário em termos de indenização daquela mulher que sofre violência. Nós sabemos que o quadro de manutenção do silêncio da mulher em denunciar no ambiente do trabalho é muito preocupante. Cerca de 85% das mulheres tem muito medo de sofrer abordagens, assédio sexual no ambiente de trabalho. Existe uma pesquisa que aponta que apenas 1% das mulheres denunciam esse tipo de assédio, apesar de 52%, segundo a OIT, noticiar que 52% das mulheres sofrem esse tipo de abordagem. Então, o receio é que esse 1% diminua ainda mais. Então, o que nós queremos é que essa reforma, por medir a dignidade da mulher através do seu salário, ela não venha a se traduzir num outro obstáculo para que ela venha a denunciar. É preciso rever esse tipo de determinação. A dignidade da mulher vai ser colocada em xeque, porque aquelas mulheres que ganharem menos estarão ali com as suas dignidades menos valorizadas e, portanto, para aquele que assedia, aquilo lhe sai barato, né? E para aquelas que ganham mais, obviamente, os mecanismos para que elas até saiam dos seus empregos em razão do assédio são diferentes. Então, eu acredito que essa reforma, na verdade, vem a prejudicar aquela mulher pobre, aquela mulher de periferia, que depende economicamente daquele vínculo, que se ela tiver que denunciar aquele assédio, ela que vai sofrer as consequências do desemprego. Então, sob esse ponto de vista e colocando em xeque a situação da mulher como a que sofre mais violência dentro do ambiente do trabalho do que os homens, não só porque ganham menos, mas porque estão submetidas ao maior risco de sofrer assédio e também em razão da sua tripla jornada. E mais, quando chegam em casa, elas têm 1/3 de chance de sofrerem violência doméstica. Fora, logicamente, toda a sorte de violência que elas podem sofrer no caminho do trabalho para casa, que é a violência no transporte público. Com certeza. Se dá para resumir, não está fácil para ninguém e para nós muito mais, ainda mais tendo em vista essa nova legislação, que a doutora Fabiola trouxe um enfoque que a gente ainda não tinha abordado com devido cuidado, que é justamente essa questão da segregação das multas na hora de um processo por assédio, por danos morais na Justiça do Trabalho ou qualquer outra causa que vai ser escalonada conforme o salário do trabalhador, se esse trabalhador tiver coragem de chegar à Justiça para questionar alguma ação, porque também os mecanismos de questionamento, de chegada desse trabalhador à Justiça estão sendo prejudicados por conta dessa reforma. Infelizmente, nosso tempo já se esgotou. Eu espero que para a doutora Fabiola tenha sido uma boa experiência, assim como foi para nós contar com a participação dela aqui com a gente. Certamente a gente vai voltar a convidá-la para a gente dar continuidade nesse papo, que foi muito interessante. Obrigada, doutora, e até a semana que vem para vocês. Obrigada, eu.